E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre os osteíctes. Vem aprender bio comigo? Os osteíctes fazem parte do grupo dos gnatostomados, aqueles vertebrados que apresentam maxilas. Nós já conhecemos uma das linhagens viventes desse grupo, que são os condrictes, que a gente consegue ver nessa imagem aí de laranja. Hoje a gente vai conhecer a segunda linhagem vivente do grupo dos gnatostomados, o grupo dos osteíctes, que está em amarelo aí nessa filogenia. Observe que, de acordo com essa filogenia, os osteíctes incluem duas linhagens: a linhagem dos actinopterídeos, que são os peixes de nadadeiras raiadas, e a linhagem dos sarcopterídeos, que inclui peixes, mas também inclui os tetrápoda, ou seja, os animais com 4 membros. Assim, apesar do uso do termo osteíctes querer dizer peixes ósseos, quando a gente considera esse grupo apenas incluindo peixes, como a gente consegue observar aí nesse retângulo vermelho, a gente está se referindo a um grupo não monofilético, a um grupo parafilético. Isso porque incluir apenas os peixes dentro do grupo dos osteíctes inclui apenas parte dos descendentes de um ancestral comum. Faltariam ainda nesse grupo todos esses outros organismos que estão aí nessa filogenia, nesse retângulo azul. Assim, considerando esse retângulo azul como sendo o grupo osteíctes, estamos incluindo todos os descendentes de um mesmo ancestral comum. Dessa maneira, concluímos que nós também somos osteíctes. Como a gente pode ver ali naquela imagem, os osteíctes surgiram no Siluriano, quando os condrictes já existiam. Naquela imagem ali abaixo, a gente consegue comparar a riqueza no número de gêneros dos osteíctes e dos condrictes. A gente consegue perceber que inicialmente o número de condrictes era muito maior que o número de osteíctes. Porém, a gente consegue observar que ao longo do tempo começou a ocorrer uma certa substituição da fauna desses animais. Então o número de condrictes começou a decair, enquanto que o número de osteíctes começou a subir muito, como a gente consegue observar ali naquela parte do gráfico. Assim, a gente consegue perceber que ao longo do tempo evolutivo, as espécies de osteíctes foram ocupando os nichos que antes eram ocupados pelos condrictes. E quais será que foram as novidades evolutivas que fizeram com que essa substituição acontecesse? As novidades adaptativas que levaram a maior diversificação e sucesso evolutivo dos osteíctes têm relação com duas habilidades muito importantes. A primeira dessas habilidades é o aumento da mobilidade desses organismos, e isso permitiu com que os osteíctes pudessem fugir muito mais eficientemente dos seus predadores. A segunda habilidade tem relação com o aumento da captura de alimento. Assim, esses organismos conseguiam sobreviver mais por fugir mais eficientemente e também conseguiam sobreviver mais por conseguir mais alimento. Isso tudo contribuía para uma maior reprodução e também maiores populações desses organismos, o que fez com que eles se tornassem grandes competidores, acabando por excluir muitos condrictes dos ecossistemas. Vamos ver agora quais foram as principais características morfológicas que levaram então ao desenvolvimento dessas duas habilidades. Como já falado, osteíctes vem de ósteos, que significa osso, e ictes, peixes. Então os osteíctes são considerados os peixes ósseos. Assim, uma das principais características desse grupo é a presença de osso endocondral, que é um osso que substitui a cartilagem durante o desenvolvimento, como a gente consegue observar ali nessas imagens. Aqui ao lado, a gente tem novamente um peixe diafanizado. A gente já falou desse processo, mas basicamente ele consiste na submissão do peixe a diversas enzimas e corantes. A enzima deixa a carne do peixe transparente, e os corantes coram os ossos de cor-de-rosa e as cartilagens de azul. Percebam que nesse esqueleto aí eu tenho pouquíssimas partes de cartilagem, diferente lá dos condrictes. A maior parte do esqueleto é formado por tecido ósseo, como a gente pode ver aí todos esses ossos corados em rosa.
Assim, esse esqueleto proporcionou aos osteíctes uma maior sustentação e habilidade locomotora. Outra grande diferença entre os osteíctes e os condrictes é a sustentação das nadadeiras. Nos condrictes, as nadadeiras são sustentadas por ceratotríqueas, que são estruturas não ramificadas e não segmentadas. Então elas não apresentam muito controle e nem mobilidade, como a gente consegue observar ali naquela imagem. As ceratotríqueas têm origem epidérmica. Por outro lado, quando a gente observa a nadadeira de um osteícte, a gente vai ver que ela é formada por leptotríqueas, que são estruturas ramificadas e segmentadas, como a gente consegue observar aí nessas imagens. Observe então que uma nadadeira de um osteíte é formada por várias partezinhas diminutas. Essas partezinhas têm origem dérmica e elas permitem com que o organismo tenha um controle mais fino do movimento das nadadeiras. Elas podem ser muito mais móveis e podem desempenhar então movimentos muito mais precisos. Isso então acabou fazendo com que os osteíctes tivessem uma maior habilidade de locomoção, tanto para fugir de predadores quanto para se alimentar. A gente já viu lá nos condrictes que eles apresentam uma escama bastante diferente, as escamas placoides. No caso dos osteíctes, aquela armadura dérmica bem pesada presente lá nos placoderme foi substituída por outros tipos de escama. A gente tem nesse grupo a possibilidade de existirem escamas ganoides, como a gente consegue observar ali abaixo, escamas cicloides, como a gente consegue observar ali acima, e as escamas quitenoides, como a gente também consegue observar ali acima. As mais comuns são as escamas cicloides e as escamas quitenoides, que são diferenciadas pela borda delas. As escamas cicloides apresentam a borda lisa, enquanto que as escamas quitenoides apresentam espinhos. Essas escamas aqui são escamas leves, delgadas e flexíveis. Em alguns grupos ainda, é possível que as escamas estejam completamente ausentes. E o corpo desses organismos é coberto apenas pela pele. Dentre as sinapomorfias dos osteíctes está a presença de um divertículo esofágico. Divertículo se refere a uma evaginação, e esofágico porque ela ocorre no esôfago. Ou seja, o divertículo esofágico é uma evaginação a partir do sistema digestório. Nos osteíctes, essa evaginação pode formar dois órgãos bastante diferentes, um pulmão ou uma bexiga natatória. Esses dois órgãos são homólogos, ou seja, apresentam a mesma origem evolutiva, sendo que o pulmão é considerado a condição plesiomórfica, ou seja, a mais antiga, a partir da qual surgiram outras variações, outras condições, que é o caso da bexiga natatória, que é considerada, portanto, uma condição apomórfica, mais derivada. Quando o divertículo esofágico está presente na forma de um pulmão, ele é responsável, portanto, por trocas gasosas. E ele é considerado uma evaginação que ocorre na superfície ventral, como a gente consegue observar aí nessa figura abaixo. Essa estrutura também, quando está presente sob a forma de um pulmão, é considerada uma estrutura bilobada, ou seja, formada por dois lobos, como a gente também consegue observar aí. Por outro lado, quando o divertículo esofágico está presente sob a forma de uma bexiga natatória, ele está relacionado com a função de flutuabilidade. E ao invés de ser uma evaginação ventral, é uma evaginação dorsal, como a gente consegue também observar naquela imagem ali ao lado. Nesse caso, ela é uma estrutura unilobada, formada por apenas um lobo. Com relação ainda às sinapomorfias dos osteíctes, a gente pode dizer que uma muito importante é a presença de ossos operculares, que formam uma estrutura chamada opérculo, que a gente consegue observar aí nessas imagens. O opérculo vai cobrir as brânquias e é bastante diferente do que acontece lá nos condrictes, que apresentavam fendas branquiais individuais. Então cada brânquia se abria em uma fenda independente, que podiam variar em número, de 5 a 7. Aqui nesse caso, a gente tem apenas uma abertura, que é coberta aí por esse opérculo.
Isso aumenta a proteção das brânquias e também tem a ver com o aumento da eficiência respiratória, como a gente já vai ver em detalhes. O opérculo, então, faz com que esses organismos possam realizar um processo chamado de bombeamento opercular. Antes da gente falar do bombeamento opercular, é importante você lembrar que os condrictes, por terem as fendas branquiais de forma independente, precisavam nadar o tempo todo para realizar a ventilação forçada, ou seja, nadavam com a boca semiaberta para fazer com que a água entrasse para banhar as brânquias. Se eles paravam de nadar, parava de ir água nas brânquias, logo parava a respiração. Nesse caso aqui, o opérculo, por proporcionar o bombeamento opercular, faz com que os osteíctes não precisem nadar o tempo inteiro. Então eles podem estar parados e mesmo assim respirando. Então vamos observar como que ocorre o bombeamento opercular. A gente tem aqui a boca do organismo. Internamente a essa boca, a gente tem a cavidade oral e posteriormente a gente tem ali a parte das brânquias. Então a gente vai ter as brânquias e apenas uma única saída lateral, que é representada pelo opérculo. Isso de cada um dos lados do organismo. Então vamos observar como ocorre o movimento da boca e do opérculo durante o processo de respiração. Nessa primeira imagem aí, a gente percebe que enquanto a boca está aberta, o opérculo está fechado. Isso faz com que exista uma diferença de pressão entre a parte interior da boca e o ambiente externo do organismo. Assim, essa diferença de pressão acaba criando um vácuo que faz com que a água seja puxada ali para dentro da boca. A água entrando na boca faz com que ocorra a expansão da cavidade bucal e também a expansão da cavidade opercular, que está representada ali por aquelas setinhas para o lado. Depois disso, a boca se fecha, mas por um instante o opérculo também permanece fechado. Isso faz com que a boca seja comprimida e que a água seja levada para banhar as brânquias, fazendo então com que a cavidade opercular se expanda ainda mais. Essa expansão faz com que uma pressão interna gerada abra o opérculo. Então a boca permanece fechada, mas o opérculo se abre, fazendo então com que a água saia por ele. Depois disso, existe um pequeno momento em que o opérculo está aberto e a boca também se abre, fazendo com que então a cavidade opercular tenha uma certa compressão, expulsando então toda a água que estava lá dentro. Depois disso, se retorna lá ao passo 1, no qual o opérculo se fecha e a boca é mantida aberta. Perceba que ao longo de todo esse processo, o peixe pode estar completamente parado, porque a água entra pela boca e sai pelo opérculo por meio de diferença de pressão. Então o organismo não precisa fazer com que a água passe ativamente pelas brânquias, assim como acontecia lá com os condrictes. Esse processo representa uma economia de energia imensa para os osteíctes e faz com que a respiração seja muito mais eficiente. Acabamos de ver como ocorre o processo de bombeamento opercular. Mas agora vamos ver em detalhes como é que funcionam as trocas gasosas nos peixes. Isso aqui vale tanto para os osteíctes quanto para os condrictes. Não existe nenhuma diferença nesses dois grupos com relação ao funcionamento das brânquias, apenas na maneira como a água chega até elas. Então, como eu acabei de falar, os órgãos responsáveis por realizar as trocas gasosas nos peixes recebem o nome de brânquias, e a gente consegue observar ali naquele desenho. Quando a gente observa um peixe vivo, a gente percebe que essa estrutura é uma estrutura bastante vermelha. Isso porque ela é extremamente vascularizada, apresenta muitos vasos sanguíneos, trazendo o gás carbônico dos tecidos para ser eliminado e para absorver o oxigênio presente na água. Vamos olhar agora em detalhes como é que é a anatomia das brânquias. Perceba que ela apresenta diversas subdivisões. Então a gente consegue observar ali que as brânquias apresentam uma estrutura chamada de lamela primária. Essa é uma primeira ramificação.
Mas ela ainda apresenta várias outras subdivisões, que a gente consegue observar mais em detalhes na segunda imagem. Uma lamela primária é dividida em várias lamelas secundárias, como a gente consegue observar aí. E essas lamelas secundárias não são visíveis a olho nu. Então, quando a gente observa uma brânquia, a gente vai ver que ela é muito ramificada, mas ela é muito mais do que a gente consegue observar, porque várias das ramificações a gente não consegue enxergar. Isso acontece porque quanto maior a superfície de contato, maior será a taxa de absorção de oxigênio e eliminação de CO2. Assim, quanto mais ramificada, maior a superfície de contato para as trocas gasosas. Uma outra característica das brânquias, além de elas serem muito ramificadas, elas são muito vascularizadas. Isso porque ela é cheia de vasos sanguíneos. A gente consegue observar ali. Na lamela primária, chega um vaso chamado aferente. É um vaso que vai trazer o gás carbônico para ser eliminado pelas brânquias. Ao mesmo tempo, sai das brânquias um vaso eferente, que é um vaso que leva sangue já depois de capturar o oxigênio da água. Percebam que o vaso aferente é ligado ao vaso eferente por meio das lamelas secundárias, como a gente consegue observar ali. Essa ligação ocorre por meio de capilares, que são vasos extremamente finos, e é nesses capilares que ocorre a troca gasosa. Observe aí que enquanto o fluxo de sangue está indo do vaso aferente para o vaso eferente, o fluxo da água está indo no sentido contrário. Esse mecanismo é chamado de fluxo contracorrente, e é assim que é realizada a troca gasosa nos peixes. E o fluxo contracorrente é muito eficiente. Mas qual será a diferença entre um fluxo contracorrente, ou seja, a água ir contra o fluxo sanguíneo, e um fluxo a favor da corrente, ou seja, a água e a corrente sanguínea irem na mesma direção? Para entender isso, você tem que lembrar que as trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico em um organismo vivo ocorrem pelo processo de difusão simples. O processo de difusão simples é um tipo de transporte passivo, que ocorre do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, de onde a concentração é maior para onde a concentração é menor. Observe aí na primeira imagem o que aconteceria se o fluxo de água tivesse a mesma direção do fluxo sanguíneo. Inicialmente, uma água rica em oxigênio com uma grande concentração de oxigênio entraria em contato com um sangue pobre em oxigênio. Então ali eu tenho 100% da concentração de oxigênio na água e 0% de concentração de oxigênio no sangue. Observe que o transporte por difusão simples depende de uma diferença de concentração entre dois meios. Assim, começa a ser transferido o oxigênio da água para o interior das células. Isso vai acontecendo até o ponto que se atinge um equilíbrio, até o ponto que as duas soluções, ou seja, a água e o sangue, fiquem com a mesma concentração, ou seja, se tornem isotônicas. Assim, quando o sangue atinge uma concentração de 50% de oxigênio e a água tem esses mesmos 50% de oxigênio, para o transporte de oxigênio entre essas duas soluções. Conseguimos observar então que a eficiência de se retirar oxigênio da água fica em 50%. Porém, quando o fluxo ocorre contra a corrente, ou seja, a água vai em um sentido e o sangue vai em outro sentido, o processo de trocas gasosas vai ser muito mais eficiente. Vamos entender por quê. Da mesma maneira, a gente tem que ter em mente que a difusão simples vai ser responsável pelo processo de transporte do oxigênio. Observe que quando a água entra em contato com a brânquia no fluxo contracorrente, ela não vai entrar em contato com um sangue que está totalmente pobre em oxigênio. Isso porque esse sangue, ao longo do caminho da lamela média, foi realizando trocas gasosas com água que já estava mais pobre em oxigênio. Olha só como acontece. No início da lamela secundária, a água tem muito oxigênio, mas ao longo da lamela secundária, ela vai trocando esse oxigênio com o sangue e vai diminuindo, portanto, a sua concentração de oxigênio.
Ao mesmo tempo, aquele sangue que entra pela lamela secundária, mas do lado oposto, é inicialmente pobre em oxigênio, e ele vai aumentando a sua concentração de oxigênio ao longo da lamela secundária. Percebam então que quando ocorre o fluxo contracorrente, é sempre mantida uma diferença de concentração entre a água e o sangue. Isso faz então com que sempre ocorra a difusão. Porque olha só, quando a água entra em contato com a brânquia, aquele sangue ali que está em contato com ela já está com bastante oxigênio. Mas ainda assim, existe uma certa diferença de concentração entre a água e o sangue, porque apesar dele estar com bastante oxigênio, essa concentração ainda é menor do que a concentração de oxigênio da água que acabou de entrar em contato com as brânquias. Então, ocorre a difusão simples. Mesmo quando a concentração de água já é bastante pequena, como a gente consegue observar ali, em torno de 30%, ainda existe uma diferença da concentração de oxigênio na água e do sangue. Então, mesmo quando a concentração de oxigênio é muito baixa na água, isso ainda é suficiente para que ocorra a difusão, já que a concentração no sangue é muito menor. Isso só é possível com o fluxo contracorrente. O fluxo de contracorrente, então, permite com que esses organismos não retirem somente 50% da concentração de oxigênio presente na água, que é o que aconteceria se o fluxo da água fosse o mesmo fluxo do sangue. O fluxo contracorrente permite com que os peixes consigam retirar da água cerca de 85 a 90% do oxigênio presente nela. Vale a pena lembrar que o fluxo contracorrente se originou a partir do processo de seleção natural. Assim, organismos que tinham o sangue e a água fluindo na mesma direção tinham uma menor eficiência respiratória e, portanto, foram sendo eliminados das populações. Enquanto que aqueles organismos que tinham uma anatomia que favorecia o fluxo contracorrente foram selecionados, fazendo com que essa característica, então, estivesse presente atualmente em todos os grupos atuais. Agora tem uma pergunta para vocês. Por que os peixes morrem quando são tirados da água, se no ar a concentração de oxigênio é bem maior do que a concentração de oxigênio na água? Todo mundo que já entrou em uma piscina e tem o cabelo um pouco grande já passou por essa situação. Quando você está na piscina, a água começa a envolver cada um dos fios do seu cabelo, fazendo então com que ele flutue. É exatamente isso que acontece com as brânquias quando elas estão dentro da água. Observe aqui essa imagem de uma brânquia e um peixe dentro da água e essa outra imagem que mostra as brânquias de um peixe fora da água. Assim, quando um peixe está dentro da água, a água fica envolvendo cada uma daquelas lamelas primárias e secundárias, fazendo então com que elas flutuem. Por outro lado, quando um peixe é tirado da água, as brânquias se colapsam, assim como acontece quando a gente sai da piscina e um cabelo gruda no outro. Aí, o que acontece nos peixes é que com as brânquias colapsadas, com as lamelas secundárias grudadas umas nas outras e as lamelas primárias também grudadas, diminui-se a superfície de contato. Assim, o peixe acaba não conseguindo absorver o oxigênio de maneira efetiva. Portanto, quando tirado de dentro da água, o peixe morre asfixiado, sem oxigênio. Mas além de estar bem aberta, para as brânquias funcionarem bem, elas precisam também ter um tecido muito delgado. Isso para favorecer a difusão simples do oxigênio e do gás carbônico. O tecido tem que ser muito permeável. Mas isso traz alguns problemas para os peixes com relação à sua osmorregulação. Porque se essa brânquia é permeável a oxigênio e gás carbônico, também pode ser permeável a outras coisas, como por exemplo a água. Assim, os peixes podem apresentar problemas de osmorregulação, que são específicos dependendo do ambiente que o peixe vive. Assim, peixes de água doce têm problemas de osmorregulação específicos e peixes de água salgada têm outros tipos de problema. Isso porque o ambiente que eles vivem é bastante diferente com relação às concentrações.
Os peixes que vivem na água doce estão circundados por um ambiente que é considerado hipotônico, ou seja, tem uma menor concentração do que quando comparado aos seus fluidos interiores. Assim, um peixe de água doce é considerado hipertônico e seu ambiente externo é considerado hipotônico, diferente do peixe de água salgada. O ambiente externo, por conter muitos sais, é considerado o meio hipertônico, enquanto que o corpo do peixe é considerado hipotônico. Assim, já fica bem claro pra gente que com relação à osmose, esses dois grupos vão ter problemas bastante diferentes. O peixe de água doce tende a ganhar água do ambiente, porque o ambiente externo é o ambiente hipotônico. E na osmose, a água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Enquanto isso, os peixes de água salgada tendem a perder água para o ambiente, porque o peixe é considerado meio hipotônico, enquanto o ambiente externo é considerado o meio hipertônico. Mas a osmose se refere apenas ao transporte de solvente. Nós temos ainda a questão do transporte de soluto. Assim, os peixes de água doce tendem a perder sais para o ambiente externo, por meio da difusão simples, enquanto que os peixes de água salgada tendem a ganhar sais do meio externo, também por meio da difusão simples. Então vamos ver quais são as adaptações que esses organismos têm para lidar com esse problema de ganhar água ou de perder água. Com relação à osmorregulação, os peixes de água doce estão constantemente absorvendo água pelas brânquias, que é o tecido mais permeável. Além disso, eles estão constantemente perdendo sais por meio delas, por meio da difusão simples. Assim, esses organismos precisam lidar com a perda de água e com a absorção de sais. Podemos observar então que esses organismos apresentam rins bem desenvolvidos, com glomérulos muito grandes. Glomérulos são emaranhados de vasos sanguíneos que levam o sangue para ser filtrado. Assim, a urina desses peixes é bastante volumosa, o que garante a eliminação de uma grande quantidade de água. Esses organismos também apresentam a excreção da amônia, que é uma substância nitrogenada muito tóxica. Mas, como eles eliminam bastante água, essa amônia pode ser facilmente diluída. Somado à grande eliminação de água pela urina, esses organismos não bebem água. Então, peixe de água doce não bebe ativamente água. Por fim, o problema de perda de sais pelas brânquias é resolvido por meio da absorção ativa de NaCl, que está presente no ambiente externo. E essa absorção ativa também ocorre pelas brânquias, e é considerado aí um processo com gasto de energia. Por outro lado, a osmorregulação é completamente diferente nos peixes de água salgada. Lembrando que esses organismos são hipotônicos em relação ao ambiente externo, que é hipertônico. Assim, esses organismos tendem a perder água para o ambiente externo e eles tendem a ganhar sais do ambiente externo. A primeira coisa que a gente vê aqui é que esses organismos apresentam o rim bastante reduzido e os glomérulos, inclusive, podem estar ausentes. O volume de urina, então, produzida por esses animais é muito pequeno. Isso tem um impacto no tipo de substância nitrogenada que eles excretam. Eles excretam a ureia, que é uma substância muito menos tóxica do que a amônia. Isso porque eles vão diluir essa ureia em uma quantidade muito pequena de água. Eles precisam evitar a perda de água. Além disso, eles bebem água ativamente. Só que essa água vem com muitos sais. E eles já tendem a ganhar sais do ambiente externo por meio da difusão simples, ali pelas brânquias. Assim, esses organismos apresentam a capacidade de eliminar sais por meio dessas brânquias também. Mas esse processo acontece por meio do transporte ativo e, portanto, gasta energia.
Percebam então que os peixes de água doce e de água salgada enfrentam os seus problemas de osmorregulação de maneiras opostas. Independentemente disso, esses dois tipos de organismos são bastante eficientes em realizar essa osmorregulação. E isso também tem a ver com o grande sucesso evolutivo desse grupo. A gente já viu que os condrictes são organismos que basicamente vivem no ambiente de água salgada. Pouquíssimas espécies de raia conseguem sobreviver no ambiente de água doce. E os osteíctes, por outro lado, apresentam uma grande diversidade de espécies nesses dois tipos de ambientes. Acabamos de conhecer um pouco sobre as características que levaram os osteíctes a um grande sucesso evolutivo. Em breve nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas duas linhagens que compõem esse clado, os Actinopterygi e os Sarcopterygios. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.